Sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conheces meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor.
Graça, paz, irmãos. Tiago, capítulo 5, versículos 15 e 16, diz assim: E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Queridos, nós estamos na 17ª lição da revista Uns aos Outros, né? Lição que vem falando de como nós podemos, em obediência, amar ao próximo, né? De forma praticando o exercício de mutualidade, né? O que eu tenho para mim, o que Deus me deu, eu tenho que passar para o outro, né? Falamos muito, graças a Deus, bênção na minha vida ter falado, estudado todas essas lições, né? E nessa lição de hoje nós falamos sobre orar. E a gente vê que é uma prática comum, né? Uma prática que nós temos que ter isso como uma coisa normal na nossa vida, né? Nós conversamos com os nossos amigos, nós conversamos até com aquele que não queremos conversar. E com Deus, como é que nós estamos nos relacionando? A oração, né, uma definição rápida de oração, é o momento que nós conversamos com Deus. É uma conversa de verdade ou é só um momento seu de falar com Deus? Você expor a Deus apenas as suas necessidades? Ou de fato é uma conversa onde você fala e escuta Ele falando, né? A oração ela tem vários desdobramentos, né? Tem a oração de ação de graças, a oração de súplicas, a oração de intercessão, de confissão, né? E na lição, né, pela expressão orar uns pelos outros, nós vamos trabalhar em cima da oração de intercessão. É um exercício que nós temos que fazer. Geralmente nós oramos por nós mesmos. Nós temos a prática de orar e pedir a Deus: "Oh, Senhor, me abençoa, oh, Senhor, me perdoa, oh, Senhor, a mim", né? Mas não. Um crente amadurecido, ele sente a necessidade de interceder por, né? Ou por um ministério, ou por alguém. Você geralmente vai interceder por aqueles que você tem mais afinidade. Se você ora por um ministério, é um ministério que você tem afinidade. Se você ora por alguém, é por alguém que você tem afinidade. Ou alguém que você se identificou, né, com ele, né? Então, que nós possamos obedecer mais uma vez, né, a esse mandamento. Osvaldo, mandamento, mais um, né, de tantos que nós temos visto, né, porque é ordem dada a todo o cristão, como a gente leu lá no livro de Tiago. Não diz você que é líder ou você que não, diz que todos nós, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Não tem dizendo aqui específico para alguém, né? Tem dizendo para todo mundo, né? Se a gente for olhar lá em 1 Pedro 2, né, a gente vai ver que todos nós somos sacerdotes, né? Sacerdócio real, nação santa. Então, se nós somos sacerdotes, somos responsáveis por alguém. Somos também pessoas que temos que conduzir alguém até a presença de Deus. Então, como sacerdotes, temos que orar por essa pessoa, né? Então, que nós possamos estar entendendo isso, colocando isso na nossa cabeça. Você costuma orar por outra pessoa?
Quando? Quando ela está com algum problema, quando ela pede só, quando você sente no coração. Quais os resultados dessa atitude, né? O que é que você sente ao orar por outra pessoa? É um peso? É gratificante, né? E você costuma pedir para que outra pessoa ore por você? Essas práticas, né, tem que ser uma prática comum, né? Nós precisamos, né, que alguém nos sustente em oração. Eu estou aqui hoje porque eu tenho certeza que tem algumas pessoas orando por mim, para que eu tenha coragem de estar falando para vocês, para que eu não gagueje tanto como gaguejo normalmente para vocês, né? Para que ao tocar o som, tudo chegue agradável aí até vocês, né? Eu sei que isso tem acontecido porque pessoas têm me sustentado em oração, não só a mim, né? Mas as pessoas que têm trabalhado aqui comigo, Tafarel, Paloma, Leôncio, né? Então essas pessoas sabem, né? Nós sabemos que tem pessoas que têm nos sustentado, né, em oração, para que nós possamos estar fazendo o que nós temos feito, né? E nós não temos vergonha de pedir isso a outras pessoas. Se vocês acreditam que Deus é que conduz todo esse trabalho, então é a Ele que nós vamos dirigir as nossas orações. Não vai ser a uma pessoa que está do nosso lado que nós vamos dizer, me dá força. Não. Nós oramos porque sabemos que é Deus quem nos sustenta. É Ele que coordena tudo. A oração é a confirmação disso. É a confirmação da certeza que Ele tem todo o poder sobre todas as coisas. Por isso nós voltamos a nossa atenção, os nossos pedidos, a nossa necessidade, nós voltamos para Ele, né? Então, que nós possamos, de fato, voltar a cabeça para isso, voltar a cabeça para quem de fato é merecedor de nossa oração, e que nós possamos voltar os olhos para alguém também, e ser o elo entre essa pessoa e Deus, né? Semana que vem nós vamos começar a tratar ponto a ponto nesse caminho de intercessão, né? Por que nós devemos orar um pelos outros, né? É um dos pontos, né? Quando devemos orar uns pelos outros, né? E como devemos orar uns pelos outros. Nós vamos trabalhar esses pontos devagarzinho, né? Eu queria hoje, né, poder falar e deixar claro que nós fazemos isso por obediência a Deus. Mais uma vez, é mandamento, é ordem. Nós não fazemos porque deu um estalo na nossa cabeça. O estalo foi, Deus nos chamou para sermos sacerdotes, né? Poder conduzir a vida de alguém até o próprio Deus. Da mesma forma que algumas pessoas vão ser sacerdotes na nossa vida, elas vão nos levar, vão nos conduzir, nos apresentar a Deus de uma forma maravilhosa também, para que nós possamos caminhar, possamos ter forças. E nós fazemos isso por quê? Porque cremos que Deus é dominador sobre todas as coisas. A oração é a confirmação disso. Eu acredito que Deus é todo poderoso, né? E Ele é quem conduz todas as coisas. Ele é que conhece o nosso coração. Ele é que pode mover-nos cada dia para mais perto dele, né? A nossa caminhada só tem sentido se caminharmos para Ele, né? Então, essa possa ser o nosso desejo. Deus, nos faz nos crescer, né, para poder te conhecer mais, possamos conversar contigo da forma que tem que ser conversado. Eu possa abrir minha boca, te apresentar as minhas necessidades, e que eu possa entender, ouvir a tua voz, me conduzindo para aquilo que tu queres. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de poder estar compartilhando a tua palavra, compartilhando o teu amor. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que tu nos desse de poder ter acesso direto a ti, né? Acesso que era um pouquinho mais difícil, mas sempre tivemos. Tu nunca deixasse de
estar perto de nós, né? Como foi lá com Adão, né? Que tu vinhas todo final do dia para conversar com ele, durante gerações e gerações, tu tem mostrado o teu amor e o teu cuidado, sempre estando perto de nós, né? Mas por causa do nosso pecado, nós fomos nos distanciando, mas tu nunca se distanciasse de nós, sempre deixasse o canal aberto. Então tinha o sacerdote, sumo sacerdote, e hoje tu nos fizeste sacerdotes, né? Para que nós possamos chegarmos a ti pessoalmente, para que nós possamos levar a outra pessoa também a ti. Então, Pai, que nós possamos desfrutar desse privilégio por completo, possamos desfrutar de quão maravilhoso é estar na tua presença, poder conversar contigo, poder compartilhar contigo, poder ouvir a tua voz e entender o que tu queres para nós, e poder ouvir a tua voz e nos sentir sendo conduzidos, né, levados pela mão, como um pai leva o seu filho, como uma mãe põe nos seus braços o seu bebê e o protege. Senhor Deus, muito obrigado, porque tu em todos os momentos tem mostrado o teu amor, tem mostrado o teu cuidado e tem nos feito entender, né, que esse amor é para ser passado adiante, né? Então que nós possamos continuar amando, aprendendo a amar os nossos irmãos, aprendendo a amar aqueles que estão ao nosso redor, da mesma forma que tu tem nos amado. Deus, se há alguma coisa em nosso coração nos impedindo disso, que tu possa estar movendo-nos, possa estar tirando de nós, para que a nossa oração possa ser verdadeira, para que o nosso culto possa ser um culto agradável a ti. Fala conosco todos os dias, Pai, continua nos ensinando, é isso que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de água viva que há em mim. És a minha esperança, descanso em ti, posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de água viva que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti, posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal,
vencer.